Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. Eu sou o pastor Emerson e vou te conduzir nessa jornada que leva à espiritualidade. E o meu desejo é que os seus olhos espirituais, que seus sentidos espirituais sejam aguçados nesse momento, principalmente por uma experiência maravilhosa com Deus. Então eu te convido a, nesse momento, fazer uma aliança com o Senhor, fazer um trato com Ele, onde você entrega a sua vida por completo a Ele, e Ele vai te proteger, te guardar, te orientar e te sustentar durante todo o tempo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado, e eu quero ter o prazer de orar pela sua vida, de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido a você e a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela capacidade que nós temos de acordar, de levantar e de cumprir o teu propósito em nossas vidas. Ó Deus, eu te peço, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a seguirmos o caminho que o Senhor mesmo tem para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, pelo privilégio de estar aqui agora com meu irmão e com a minha irmã. Muito obrigado, Deus. Sou muito grato ao Senhor porque o Senhor nos concedeu a vida, a salvação, a graça de estarmos juntos agora. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, estamos estudando o livro de Jó e hoje serão os capítulos 4, 5 e 6. Esses capítulos vão falar principalmente da palavra de consolo dos seus amigos e também a declaração de Jó de que o que ele estava sentindo era tão grande, era tão forte, que ele estava pedindo ao Senhor que o matasse, que a morte fosse a saída. Ele pelo menos pensava que essa seria a saída, né? Ele pede a morte, porque os dias que ele está vivendo são dias terríveis. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde e agora estava ali sofrendo. Os seus amigos, de alguma forma, tentaram apoiá-lo, mas nesse apoio eles não conseguiram dar o suporte que Jó, na verdade, precisava, porque o que ele precisava era do conforto que vinha de Deus e não exatamente dos homens, porque ele sabia que somente Deus poderia tirá-lo daquela situação. Enfim, talvez você esteja nessa situação de Jó, esteja vivendo um tempo que você não consegue mais mover nada porque já está sem forças. Ou então você chegou à constatação de que o seu poder não pode fazer nada, que o seu dinheiro não compra, que a sua capacidade cognitiva não vai conseguir fazer com que essa história, com que essa situação mude. Se você está vivendo isso, aguarda só mais um pouquinho, porque você vai ver o que de fato havia no coração de Jó, ok? Vamos lá então? Capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Então respondeu Elifaz de Temã. Elifaz era um dos amigos de Jó, que foi até a casa de Jó, ficou 7 dias em silêncio do lado dele, mas estava ali com ele para que pudesse dar apoio num momento muito difícil. Verso 2 diz assim: Se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Ele sabia que Jó estava com os nervos à flor da pele, que ele já não tinha mais capacidade nem de raciocinar direito e que poderia perder a paciência por causa de uma simples pergunta. Você certamente já passou por isso, né? Você está com uma dor de dente e alguém chega para você e fala assim, bom dia. Aí você fala assim, bom dia por quê? Só se for para você. Às vezes, a dor, a tristeza cegam a gente. E se você está vivendo esse momento, que você confie em Deus, no tempo certo, na hora certa, Deus vai te dar o escape, ok? Bem, verso 3. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Jó era um homem piedoso, um homem íntegro, um homem inteligente, eu posso dizer isso, embora o texto não fale. Mas nesse momento de dor, a sua inteligência, o seu histórico não pôde mudar uma palha sequer. Todo o histórico dele não poderia mudar aquele momento. E eles sabiam disso. Eles sabiam. Porque o que ele estava vivendo era para provar para Satanás que o servo de Deus ele não vive daquilo que ele recebe. Ele estava vivendo aquilo para mostrar para nós hoje,
como lição para nós que nós não devemos depender do que Deus nos dá, fisicamente falando, porque o físico é só um detalhe. Nós vivemos do que é espiritual. O próprio Senhor Jesus já repetindo ali Deuteronômio dizia, né? Ele já falava para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jó estava aprendendo isso na marra, de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E talvez você hoje também esteja vivendo isso na marra, esteja aprendendo isso na marra. Mas o importante é aprender, porque a resposta vem, a solução vem. E ele estava falando com Jó: Jó, você ensinou a tanta gente, você deu testemunho de um Deus verdadeiro, então vive agora aquilo que você ensinou. Quantas vezes que nós falamos, mas não vivemos, não pensamos e não vivemos. Vale a pena viver aquilo que você prega, porque é aí que a sua fé vai ser provada e que você vai pregar de uma maneira muito intensa. Quando você prega com sua vida, você prega de forma intensa. E todos vão aprender através da sua experiência. Verso 4. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado. Ou seja, né? É como se ele dissesse assim para Jó: Jó, vive o que você prega. Jó, que você coloque em prática agora, quando a sua fé está sendo provada, aquilo que você ensinava quando você tinha dinheiro, quando você estava com seus filhos, quando você tinha saúde. Vive no momento ruim aquilo que você pregava no momento bom. Meu irmão, viva aquilo que você prega. E você vai estar muito mais preparado para os problemas que possam vir na sua vida. Verso 6. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você agora esperança? Reflita agora. Qual inocente, agora é importante, tá? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado que quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira, eles perecem. O que ele está mostrando aqui para Jó? Primeiro, Jó, haja agora da forma que você falava antes. Seja fiel ao que você pregava. Mas depois ele fala sobre Deus, né? Esse Deus, ele vai deixar o justo morrer? Esse Deus, ele vai deixar que você colha o que você não plantou? E Jó plantou piedade. Jó plantou justiça. Então, o que o seu amigo estava falando era o seguinte: olha, Deus é justo. Deus é justo. Então, espere na justiça de Deus e você vai receber a consequência daquilo que você plantou, que foi fidelidade. Aquilo que você plantou em Deus, você vai colher, meu irmão. Se você plantou justiça, se você falou a verdade, se você agiu com integridade, acredite, você vai receber isso da parte de Deus. E é isso que nos sustenta quando tudo ao nosso redor dá errado. Verso 17 diz assim: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Esse foi o checkmate, né? Ele chega para Jó e fala o seguinte: Jó, você acha que você é puro? Você acha que você é justo? Deus é mais. Você acha que você tinha poder? Deus é mais. Confie em Deus, porque o poder dele é maior do que você pode medir, é maior do que você pode pensar. Confie, descanse, confie em Deus. Isso é o suficiente para superar todas as nossas crises. Capítulo 5, ele continua falando, continua falando, e ele diz assim, no verso 1: clame se quiser, mas quem ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O que ele estava fazendo era o seguinte, mostrando para Jó que mesmo que o seu coração vacilasse, que ele não deveria buscar em outros deuses, nos poderes celestes, de que ele deveria confiar em Deus, unicamente em Deus, e nenhum outro mais, porque os outros deuses não podem ouvir,
Os outros deuses, principalmente os feitos de barro, os feitos de pedra, os feitos de madeira, eles não podem ouvir, por isso eles não podem falar, não podem agir. Era o que seu amigo estava falando. Olha, busque somente em Deus. Não se atreva a buscar em outro Deus aquilo que você almeja. Verso 8 ele diz assim: mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus e apresentaria a ele a minha causa. Ele estava fortalecendo a necessidade que Jó tinha de buscar a Deus. Irmão, irmã, você está passando por alguma dificuldade? Busque a Deus, confie em Deus, Ele vai te orientar, Ele vai falar com você, acredite. Tenha fé no coração de que Deus vai te dar a resposta na hora certa e no tempo certo. Pode ser que não queira o que você quer ouvir, tá? Pode ser que não queira aquilo que você gostaria que fosse, mas é sempre o melhor para você. Veja bem, né? Daqui a pouco a gente vai ver aqui o relato de Jó, mas Jó estava pedindo a morte. Imagine se Deus atende ao pedido de Jó e dá a morte a ele. Ele não teria provado de receber em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele não teria provado um sabor, uma alegria maior do que a que ele tinha antes. Tá certo? Vamos lá então. Ele continua falando sobre o poder de Deus e que ele está acima de todo homem. Verso 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então Deus vai permitir que você, meu irmão, passe por dificuldades. Mas o mesmo Deus que permite você passar para ser provado, Ele vai te sustentar e vai te honrar pela sua fidelidade. Deus pode ser a mão que corrige, a mão que machuca, mas também é a mão que cura. Então dependa desse Deus que, ainda que Ele nos machuque para nos fortalecer, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele cuida da gente, nos faz ressurgir mais fortes do que nós éramos antes. E no finalzinho do capítulo 5, verso 27, ele ainda diz: verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Tudo aquilo que ele falou a respeito de Jó não buscar em outros deuses, dele entender que Deus fere, mas ele também sara, de que esse Deus ele é maior do que todo e qualquer poder e que ninguém se compara com ele. Ele disse, olha, tudo que eu falei aqui eu confirmo, é verdade, porque Deus está acima de todas as coisas. Aí no capítulo 6 vem a contrapartida de Jó, o posicionamento de Jó diante de tudo que ele estava vivendo, né? Diz assim no verso 1. Então Jó respondeu, se, verso 2 e 3, se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Lembra que Jó tinha amaldiçoado o dia que ele nasceu. Ele disse que na noite em que disseram, nasceu o menino, que esse dia deveria ser apagado, porque a dor dele era muito grande. Ou seja, se ele nasceu para viver isso, então melhor seria se ele não tivesse nascido. Era o sentimento que ele tinha. Então Jó aqui explica, olha, eu estou sendo impetuoso com as minhas palavras porque a minha dor é grande. E de fato era, irmãos. Era uma coisa que eu não sei se eu e você aguentaríamos, mas Deus sabia que Jó aguentaria. Por isso que Deus permitiu que Jó ele fosse alvo dessa provação. Ok? Bem, verso 8 diz assim, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar a mão protetora e eliminar-me, ele estava pedindo a morte. Ele não queria outra coisa ali senão livrar-se da dor que ele estava sentindo, e para ele, a única solução para ele, a solução seria a morte. Talvez você, meu irmão, você, meu amigo, minha amiga, esteja vivendo isso hoje. A sua dor pode ser tão grande que você acha que somente a morte vai ser a solução para você. Você está enganado. Porque se você está vivo ainda,
É porque Deus permitiu que você vivesse, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E se Deus tem esse propósito maravilhoso na sua vida, viva intensamente, aproveite os dias, aproveite as horas, aproveite cada segundo. Ame as pessoas que estão perto de você, seja feliz com aqueles que estão te proporcionando felicidade também. Aproveite, seja bondoso, pratique atitudes de amor, seja uma pessoa misericordiosa, perdoe. Viva de forma intensa, mas feliz, porque eu tenho certeza que além de você ser uma pessoa mais feliz, as pessoas que estiverem ao seu redor também serão mais felizes. E é isso que faz a nossa vida feliz. É não ficar se autocomiserando, é achando que você é a pessoa mais infeliz do mundo, que Deus foi injusto com você. Para com isso. Isso é fruto da dor. Você não é essa pessoa amarga, essa pessoa triste. Você está reproduzindo o fruto da dor que você está sentindo. Então, volte-se para Deus, que de fato você entenda que nenhum outro Deus, e vale dizer Deus com D minúsculo, vai poder te ajudar nesse momento. Somente Deus com D maiúsculo, Yahvé, Criador do céu e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, ele pode te ajudar. Ainda que você ache que somente a morte seja a solução para você, eu te digo que estar com Deus é a solução para você, nem a vida, porque vida com Deus é o mesmo que morte. Então eu digo que Deus é a solução para a sua vida. Seja na morte, seja na vida, a solução está sempre em Deus. Verso 21. Pois agora vocês de nada me valeram, contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? É isso que acontece com as almas amargas, aqueles que estão longe de Deus. Elas se tornam pessoas amargas. As suas palavras são duras. Certamente aqueles amigos que passaram 7 dias do lado dele sem falar nada. E que demonstraram carinho e amor por estarem ali, mesmo estando ele numa condição deplorável. Ele raspava as suas feridas com cacos. Era uma coisa deplorável. Eles estavam ali. Jó não viu isso no seu momento de dor. E talvez você hoje esteja agredindo as pessoas que estejam ao seu redor por causa da sua dor. Não faça isso. Lembre-se de que você tem solução e a solução não está na morte, está em Deus. E que você não seja amargo, triste, que você não seja uma pessoa desagradável com aqueles que estão do seu lado e querem te ajudar. Ainda que você esteja sentindo dor, não desacate, não desonre, não maltrate as pessoas que querem te ajudar. Mas dê espaço. Tenha paciência com elas. Pode ser que elas não estejam entendendo o que você está vivendo. Mas, quer saber? Elas nunca vão sentir, porque não são elas que estão passando pelo mesmo problema que você está vivendo. Tenha paciência com elas. Em frente, no último versículo desse trecho que a gente está estudando hoje, verso 30, diz assim: há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Sim, naquele momento ele não conseguia discernir a maldade, tamanha era a sua dor. Ele estava na dúvida, ele não sabia o que fazer, ele não sabia que caminho tomar, que atitude tomar. E isso fez com que Jó falasse umas palavras muito duras para os seus amigos, porque ele estava perdido. Ele não sabia se tinha falado alguma coisa errada, se o entendimento dele, a capacidade de discernir estava afetada. Ele estava perdido por causa da dor que ele estava sentindo. Então, se você hoje também se sente perdido, eu quero dizer para você, Deus quer cuidar de você. Seja fiel, permaneça firme em Deus. Por mais que a dor seja intensa e eu não consigo medir a sua dor, continue firme, tenha fé, seja fiel a Deus, não agrida as pessoas que estão ao seu redor, ainda que você esteja perdido, mas continue com fé, porque fé é o que nos traz para os trilhos, fé é o que nos traz para a consciência, para discernimento do que é certo e do que é errado. Mantenha a sua fé. Deus vai te abençoar. Vamos orar mais uma vez? Essa oração agora é de intercessão. Para você que está se sentindo perdido, para você que está pedindo a morte, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar?
Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de lermos a tua palavra e de entendermos, ó Deus, o que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, ó Deus. Agora eu quero pedir ao Senhor pela vida daqueles que estão pedindo a morte hoje. Ó Deus, que o Senhor lhes traga a vida, mas que lhes traga, ó Deus, prazer na vida. E sabemos, ó Deus, que o prazer completo está no Senhor. Livra, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã desse desejo de morte. Livra, ó Deus, o meu irmão e a minha irmã desse sentimento de agredir a todos que estão ao redor, ó Deus. Livra esse meu irmão e essa minha irmã de qualquer tipo de tentação para seguir outros deuses. Ó Pai, seja com eles. Livra, ó Deus, das doenças físicas, das doenças emocionais, das doenças espirituais. Livra, ó Deus, das dores de pessoas de perto, ó Deus. Dos filhos, dos pais, dos avós. Ó Deus, seja com quem for que essa pessoa esteja agora incomodada, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro dessa necessidade. Cure o filho, restaure o filho. Cure, ó Deus, dos vícios. Traga de volta para casa. Eu te peço, Deus, cura aqueles relacionamentos que são tóxicos, que são agressivos. Tem misericórdia, Deus, livra aqueles que estão agora participando desse devocional de relacionamentos abusivos, ó Deus, que o marido seja transformado, que a esposa seja transformada, para que juntos possam viver, ó Deus, o melhor do Senhor. Eu te peço, Deus, seja com aqueles que agora estão sofrendo com dificuldades inimagináveis, mas que de uma forma intensa tem trazido dor e tristeza. Livra, Deus, meu irmão e minha irmã da tristeza, da dor, da dificuldade, da mágoa. Enfim, ó Deus, livra de tudo que traz dor para o coração e o desejo de morte. Limpa esse desejo de morte, ó Deus, retira esse desejo de morte agora, eu te peço. Para o bem-estar do meu irmão, ó Deus, da minha irmã, para que possam ser instrumentos do Senhor no tempo certo para abençoar vidas que um dia vão passar por isso que eles estão passando, ó Deus. Que o Senhor os cure para que eles possam curar também. Que o Senhor os abençoe para que eles possam abençoar também. Cuida deles, Pai, eu te peço. Cuida de todos que estão acompanhando a gente nesse devocional. E que a graça e a paz do Senhor seja sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado porque você participou comigo desse momento tão especial. E o meu desejo é que o Senhor Jesus, a cada dia, te abençoe e que faça na sua vida aquilo que for necessário para que você tenha paz no coração. E que todo tipo de pensamento ruim seja nesse momento apagado pelo Senhor Jesus. É o que eu desejo para você. E, acima de tudo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida hoje e todo sempre. Amém.